Fala galera, tudo bem? Como estão? Estamos de volta então para gravar mais um programa. Hoje é dia de Rock Guri, eu sou Everton Carvalho, historiador. Eu sou Guilherme Vunda, jornalista. E hoje nós viemos para falar do famoso disco Saudades do que a gente não viveu. Opa, tô brincando. Saudades do Futuro, o disco de 2005 do grande Jimmy Joy, que estava na lista de 48 dos curadores do livro 100 grandes discos do rock gaúcho. Ele ficou então na posição 31 na lista e é o nosso 39º programa. Esse disco ele tem na sua formação o Jimmy Joy como principal artista, e ele tem participações de Astronauta Pinguim, Cristiano Krause, Renato Velho, William Dalton, Milton Sting, Regis San, Sérgio Bolada Rodrigues e Marcelo Moreira. E ele foi gravado pela Pineapple Records. Então, se liga nesse grande disco que a gente vai falar hoje e roda a vinheta. Algumas curiosidades sobre o disco e também sobre o nosso querido Jimmy Joy. Para celebrar seus 50 anos de vida, os amigos Vander Wilder e Astronauta Pinguim estimularam então o Jimmy Joy a produzir seu primeiro CD solo. Nasceu então em 2005 Saudades do Futuro, que traz muito da melancolia que o roqueiro vive nos dias atuais. Jimmy já gravou com os grupos Atabalco, os Punks, a Cretinice Me Atrai e os Daltons, além de ter participado de discos de Júlio Reni e de Vander Wilder. O disco conta com a produção do nosso queridíssimo Astronauta Pinguim, que a gente vai falar dele logo mais, traz um punhado de composições próprias e duas covers escolhidas a dedo: Garoto, Troglita, de Júlio Reni e Jaqueline Valandro, e Look Man, do trio progressista inglês Emerson Lake e Palmer. Gravado em estúdio de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, o disco traz clássicos de Jimmy Joy e muita poesia inspirada em Bob Dylan, com violão, baixo, bateria e um pouco de piano. Em seu blog, o Astronauta Pinguim conta que no início Jimmy não queria fazer o disco, mas foi convencido a gravar o single da música Mal Crônica. Depois de algumas visitas, ele foi convencido a gravar o disco inteiro. As gravações começaram em São Leopoldo e o disco foi finalizado em São Paulo, já que no meio do processo de gravação, o Astronauta Pinguim se mudou definitivamente para lá. No ano que esse disco foi lançado, o Jimmy Joy foi indicado a duas categorias asturianas, de melhor compositor e de melhor instrumentista. Este grande disco é composto, então, de 16 músicas, que são Fecha 1, Devil's Food Cake, Adeus às Ilusões, Dani, Não Diga, Perto do Fim, Sandina, Todo Dia, Primeiro Instante, Sétimo Céu, Tarde Demais, Mal Crônico, Só Dormindo, Flui O Voo e Confusão, Adeus às Ilusões. E é sobre esse disco que agora a gente dá a nossa querida, famigerada, ilustríssima e grandiosa opinião. Acreditar, me indicando um caminho novo pra seguir. E aí, Humberto, tudo certo? O que achaste do grande Jimmy Joy? Cara, o que eu vou te dizer, meu? Esse disco ele tem vários momentos para mim, assim. Eu vou te dizer que quando eu ouvi a primeira música do disco, me causou muita estranheza ouvir aquele disco, sabe? E me deu até um medo de ouvir o resto, assim. Eu achei as rimas meio estranhas. Me lembrou um pouco as piadas que tu fazia sobre as rimas de Júlio Reni, assim. Mas eu acho que o disco, ele cresce muito com o decorrer dele, sabe? Quando tu para ouvir as outras músicas. Inclusive, eu digo isso, quem ouviu o disco, a primeira música, e não gostar, segue ouvindo, porque as outras músicas são muito boas, cara. Tem algumas músicas que funcionam, e eu consigo ver, assim, talvez seja um pouco da genialidade do Astronauta Pinguim, que tu vai falar dele um pouco daqui a pouco. A gente vê que esse disco é um disco muito experimental em alguns momentos, traz instrumentos diferentes, partituras diferentes, sabe? Ele vem com uma outra pegada que acaba surpreendendo, assim. Obviamente tem uma voz muito marcante do Jimmy Joy, que é um
capítulo à parte, assim, mas eu acho que ele é muito experimental em diversos pontos, e isso faz com que o disco cresça bastante. Por mais que no primeiro momento eu não tenha gostado, eu acabei ouvindo de novo junto contigo, inclusive, a gente conseguiu, pode-se dizer assim, talvez tenha amadurecido na minha cabeça disso, sabe? Porque no primeiro momento eu não gostei mesmo, mas depois eu acabei ouvindo, dando uma atenção melhor para algumas outras músicas, esquecendo um pouco aquela primeira impressão da primeira música que abriu o disco, e eu acabei gostando de algumas coisas, apesar de eu ainda achar que ele é muito bom instrumentalmente, mas em questão de composição de letra, eu não gostar muito. Eu achar as rimas um pouco fracas, eu achar as um pouco, não sei se simples demais, não sei se simples é ruim, mas eu achei que poderia ter um pouco mais. Eu não sei se esperava mais esse disco, por tudo que eu já tinha ouvido falar do Jimmy Joy. Como instrumentista, eu acho o disco muito bom, instrumentalmente falando, mas na questão de letra, ele, por mais que eu tenha gostado numa segunda chance, ele ainda me deixa um pouco, tipo, me deu uma brochada, assim, eu esperava mais dele. Então, eu particularmente gostei do disco, assim, eu entendo o que tu diz da primeira música, que é Fecha Um, né? Que como é que a gente pode dizer? Ela é uma balada de Liana soletrada, assim, né? Eu acho que tem uma coisa meio Bob Dylan, assim, que é uma coisa que vai entre o folk e o country ali. Não é à toa que tem participações, por exemplo, do William Dalton nesse disco, né? Que traz essa coisa do country, traz essa coisa do folk. Como tu disse, o Astronauta Pinguim, ele é um cara que experimenta muito várias coisas. Então, ele ter produzido esse disco nos mostra tanta amizade que ele tem com o Jimmy Joy, quanto que ele pode ser um cara que pode produzir diversas coisas e podem ser malucas pra caramba, né? Tem músicas muito interessantes, inclusive da carreira do Jimmy Joy aí, por exemplo, Sandina e Adeus às Ilusões, que a gente já conhecia com o nosso querido Vander Wildner, né? Tanto nos Replicantes, depois com a carreira solo no Paraquedas de Coração, se não me engano, tá Adeus às Ilusões, deixa eu até confirmar. Não. É do Ritmo da Vida, isso. Essa música tá no Ritmo da Vida, do Vander Wildner, né? E é bem legal, bem massa, assim, Adeus às Ilusões e Sandina também. Mostra a versatilidade da carreira do Jimmy Joy também, né? O Jimmy Joy é conhecido como um grande guitarrista, tanto que no Acústicos Bandas Gaúchas lá, a participação especial do Vander Wildner é o Jimmy Joy, né? Todos os outros músicos levam as outras bandas levam músicos de fora, como o Cachorro Grande levou o Paulo Miklos, a Ultraman levou o Falcão, a Abdel Balde levou o Roger do Traje. como é que é o nome da banda? Do Traje, isso mesmo. Então, essas participações eu acho que mostram o quanto que o Jimmy Joy é importante para a cena do rock gaúcho, né? E o Vander Wildner levar ele mostra o quanto ele é querido. Eu entendo, assim, que não é um discão popular, assim. Eu até digo que Sandina, para mim, fica melhor no ritmo dos Replicantes, eu gosto mais. Eu gosto mais de Adeus às Ilusões com o Vander cantando, não vou negar isso. Mas eu acho que o Jimmy Joy, ele tem importância, tem história. Como a gente diz, não é só de história que se vive nessa lista dos 100 grandes discos, ou não deveria se viver, né? Eu acho que essa história faz com que o Jimmy Joy esteja lá em 31º com um disco, se a gente para pensar, muito recente perto dos outros, né? São poucos os discos de 2000 para cá, assim. A gente há pouco falou de um desses discos que vem de 2000 para cá, que foi o disco da Biba Meira, né? Um disco instrumental. Eu acho que foi o mais recente que a gente já ouviu até agora. Ele era de 2019, se não me engano, isso, né? Isso. Isso, bem recente mesmo, bem atual. Pouquinho antes da pandemia ele foi lançado, então. E esse disco agora de 2005, né? Do Jimmy Joy, se a gente parar para pensar, pô, já faz um tempão, já fazem 16 anos do lançamento desse disco, mas se tratando da lista, a gente sabe que a gente tem discos muito mais antigos, assim, e eu acho que por ser o primeiro do Jimmy Joy, ele tá na lista, e não é um grande erro. E daqui a pouco eu acho que esse programa, na verdade, ele vai ser completado por um programa que vem logo depois, que é o do Atahualpa e os Punks, que também vai trazer aí o Jimmy Joy na sua essência, né? Gosto bastante do disco, algumas músicas causam, sim, estranheza, mas é um disco legal de se ouvir, acho que vale a pena, sim, os instrumentos são muito bem tocados, eles foram os músicos muito bem escolhidos, assim, né?
acho que se tratando de instrumental de Jimmy Joy não ia errar, e eu acho que ele acertou bastante, assim, nessa questão, a produção do Astronauta Pinguim. O Astronauta Pinguim é uma figura cômica do Rio Grande do Sul, além de ser um grande músico, né? E essa figura eu acho que está bem emblemática, assim, na produção desse disco, eu gostei mesmo. Eu acho até que vale a pena deixar linkado o programa ainda da segunda temporada, onde tu conta até o caos com o Astronauta Pinguim, o pessoal conhece Verdade, mais. verdade. Então, o Astronauta Pinguim, a gente tem uma relação bem interessante, assim, para quem não sabe, só para resumir o caos, eu estava presente num show do Astronauta Pinguim, que ele fez um show de 1 hora, tocando apenas uma música que tinha um verso, que era Oscillation, Oscillation, Turn Like That, Turn Like That. E eu não sei nem se isso tem tradução do inglês para o português, porque eu nem sei se isso são palavras em inglês, mas isso de fato aconteceu e foi muito divertido, assim. Mas quem quiser saber mais, o Wunder vai colocar o link aqui. Pois é, cara, assim, tu parando para pensar, tu falou de 2 músicas pelo menos, mas que são músicas que tu te agrada muito mais com uma versão de outros artistas, que é dos Replicantes do Wander. Desse disco do Jimmy Joy, qual é a tua música preferida na versão do Jimmy Joy? Eu gosto muito de Devil's Food Cake. Eu gostei bastante da música, não tinha ouvido ela ainda. Eu tinha ouvido desse disco, bem ouvido, Fecha 1. Eu gostava dela, assim, apesar dela ser estranha, eu gostava dela. Mas Devil's Food Cake, para mim, foi a música que mais me agradou agora, ouvindo o disco. Então, vamos tocar um pedacinho dessa canção. Kelly menina, Kelly garota, você me enlouquece. Kelly garota, Kelly menina, ei, você me enlouquece. Comendo uvas na sessão de cinema, de madrugada nos amando na chuva. O teu sorriso, minha fortaleza, a tua voz, uma cascata de luzes. E tu, minha estrela solitária, meu grande amigo Wunder, não é Wunder Wildner, mas podia ser. Qual foi a tua música favorita desse disco e por que da escolha em apenas 3 palavras? Não vou conseguir. Mas assim, cara, a minha música preferida é Dani. E talvez seja exatamente porque foi a canção que não me causou estranheza da primeira vez que eu escutei. Eu acho que ela é uma música, talvez, uma das mais comerciais do disco, assim, com o refrãozinho chiclete, o refrão chiclete, que tenha um instrumental legal, não que as outras não tenham, mas é aquilo que foi mais natural ao meu ouvido, assim, porque eu me peguei querendo ouvir de novo. Então, por isso eu queria que Dani tocasse aqui um pedacinho um pouco maior com a gente. Afinal, ela é a música que eu mais curti neste disco. Então, um pedacinho de Dani aí para vocês. Aproveitem. Quem sabe eu bebi, quem sabe eu estou louco, quem sabe eu te ame, meu amor, seja pouco. Quem sabe de nós o que acontecerá, o que será, eu só sei que eu vou te amar. Por anos e anos a fio nadamos tão bem, andamos legal, vamos por aí. E no fim do dia ainda podemos falar e sorrir. Mas quando o espírito se libertar... Então, galera, chegamos ao final de mais um programa. Hoje é dia de Hakuri, falando desse grande disco, né? Saudades do futuro. Eu tenho saudades do passado, antes da pandemia, para falar bem a verdade. Mas, falando nisso, a gente ainda está na pandemia. A gente está gravando no dia 22/11 de 2021. Já tomamos as 2 doses, estamos esperando a dose de reforço. Talvez no próximo ano vocês já consigam nos ver, de fato, gravando juntos em um programa um pouco mais humano, né? Porque a gente não
não vai mais estar gravando via plataforma na internet, então a gente vai estar um pouquinho um do lado do outro, obviamente, talvez ainda de máscara, e isso pode gerar alguns socos, alguns traumatismos, talvez o final do programa, alguns abraços e alguns choros, talvez a continuidade do programa, mas a gente só vai saber depois se todo mundo continuar se cuidando direitinho. Isso aí, gente, vamos seguir se cuidando. Como o Everton disse, todo mundo já tomou a segunda dose, ou pelo menos tem direito, e quem não tomou, por favor, vá tomar, vá procurar a vacinação. A gente está louco para voltar a gravar junto, a gente está louco para produzir mais aqui com vocês, mas para isso precisa que todo mundo se cuide mais um pouquinho, está chegando nessas festas no final de ano, então é importante a gente ficar em alerta para ano que vem a gente estar junto de novo pessoalmente. Grande beijo para todos vocês e até a próxima. Feito! Sábado todo eu chorei de mágoa, a minha garota foi pra